fogões, ventiladores, roupeiros e muito mais. Atendemos na loja e também pelos fones 99200-5124 e 98141-0386 e 98420-1119. Rua Guanabara, 574 no Pacoval. Astrolar, a casa da economia. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, campo, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. Eu tô junto. Eu também tô junto. Com certeza eu tô junto. Quando o Amapá inteiro trabalha junto, a gente fica mais forte. E o governo continua trabalhando para proteger todos os amapaenses. O governo ampliou a entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da Rede Estadual de Ensino receberam o kit Merenda em Casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá. Negative K, nothing further, just city cabbie on the corner. Boa noite, Macapá, boa noite, Amapá. Mais uma edição do meu, do seu, do nosso plantão policial. Só começando nessa noite de quarta-feira, aqui no 24, na Tucujus. Cheio de notícia. Recheado de notícia. Muita notícia, muita informação, né? E uma entrevista imperdível aqui hoje no nosso plantão policial. Nós vamos conversar com a juíza, né, Simone Santos, que é hoje a substituta titular lá da primeira vara do Tribunal do Júri. Estava fazendo hoje o último júri de setembro, da pauta de setembro. Inclusive já saiu a de agosto. Vão ser 7 júris acontecendo em agosto. Falamos também com a promotora Clisiomar, né, do Ministério Público, que também faz o júri, divide lá o Tribunal do Júri com o nosso querido amigo Eli Pinheiro, né? Grande abraço, Eli Pinheiro. E também falamos com o advogado defensor que tem surpreendido a Defensoria Pública, Dr. Tiago Lima. Essa defensoria que está aí, essa turma de concursados, eu vou te falar, viu? Fazendo tribunal, então, que às vezes eu acompanho, nós temos grandes criminalistas, grandes, né, de renome até nacional. Mas a defensoria está chegando lá. Se cuidem, viu? Maurição, né? Se cuida aí, Cícero Bordal, se cuida aí, Charles Bordal, todo esse pessoal. E, ó, a defensoria está em cima. Isso é muito bom, né? A gente saber que a sociedade nossa, que não tem condições de pagar um bom advogado, tem agora à sua disposição grandes advogados. Também, né, vamos conversar não, nós temos a imagem aqui do Sidney Leite, que tá botando quente, menino, no tráfico de droga. Todo dia é quebra. Desta feita, hoje à tarde, lá no Mar Abaixo, mais de 2 quilos. 2 quilos de droga. E a gente sabe o que é tirar a droga das ruas, né? Além de castigar ali o traficante, tem também aquele alívio da família do dependente. Não queira nunca saber o que é ter um dependente químico em casa. Nunca, nunca deseje isso. É uma desgraça. A família sofre terrivelmente. É problemático isso aí. E também conversamos com a presidente da Aspomerferra, a Socorro, Major Socorro, falando de alguns assuntos pertinentes àquelas associações, né, dos policiais bombeiros federais aqui no nosso estado. E vamos ter uma entrevista, já está aqui conosco, esse grande juiz, né, proativo juiz, honesto juiz, grande juiz, Dr. Rogério Funfas, meu irmão, lá da VEPMAN. E ele também que implantou aqui no estado, eu lembro, um evento que aconteceu no tribunal, né, das audiências de custódia,
Estava aqui o ministro Lewandowski, né, veio aqui e ele fez a primeira audiência lá, simbolicamente, foi muito bacana, né, e ele passou a vida toda aqui nessa parte aí. Ele vai contar a vida dele aqui um pouquinho pra gente, porque diz ele que vai pegar o pijama ainda nesse mês de outubro. Eu já recorri no STJ, não sei como é que vai ser o resultado, mas, né, vamos ver o que que dá. Então, tudo isso e mais alguma coisa você vai ver hoje aqui no nosso plantão policial. Vou só pagar um comercial rapidinho e a gente já vai começar a conversar com esse grande juiz que já está aqui conosco, doutor Rogério Fungos. Então, vou começar mandando um recado aqui para as mãezinhas. Olha, mãezinha, não esquece, nós estamos ainda com o patrocínio da distribuidora Bom Preço, fazendo essa promoção toda sexta-feira, o sorteio. E para você ganhar 2 pacotões de fralda desse é muito fácil, muito fácil. Você vai pegar esse número que está na tela, 99107-2100, e vai dar 3 respostas para mim. Primeira, seu nome. Segunda, o bairro que você mora. E terceiro, qual é a melhor fralda do Brasil. Eu não vou dizer que é a Vicky Baby, que é para você pesquisar aí e descobrir. Você descobre, se você pesquisar, você descobre. Então, participe. Basta mandar essas 3 mensagens para mim nesse número aí, no 9107-2100, e você está participando até sexta-feira de 2 pacotões de fralda desse. Você, dono de farmácia, você empresário, você que tem supermercado, loja, mercearia, bodega, lá no Ceará, juiz, a gente chama bodega, né? Aqueles pezinhos de bodega aí, beleza. É só ligar na distribuidora Bom Preço, olha, 3, aí o número na tela, 3223-22441, chama um representante na tua porta ou nesse mesmo número você fala com a Televenda, um atendimento fantástico, e você vai botar um produto de qualidade no teu comércio para atender bem, no preço e na qualidade, o teu cliente. E falando da distribuidora do preço, eu não posso deixar de falar dos produtos Renata. Lá é uma variedade grande de produtos, e a Renata está lá. Só creme crack são 6 qualidades, vai do integral até o tradicional. Biscoito Maria, recheado, croquique, né? Como é, Gleice? Ele quebra na boca, derrete na boca os croquis, recheado. O wafers de todos os sabores. Qual é a vantagem daqui? Qualidade, sabor e preço, meu irmão. Peça e você vai ver. Além de ficar muito colorido, olha aí, como fica colorido, bonito na tua prateleira, na tua gôndola, no teu supermercado. O número é o mesmo, 3223-2241, distribuidora Bom Preço. Chama o representante ou fala na Televenda, tu faz teu pedido. Negocia o pessoal lá para negociar, é fantástico, tá certo? Biscoito Renata, produto, qualidade, sabor, é com a distribuidora Bom Preço. Vamos receber aqui, né, esse grande juiz, doutor Rogério Fungos, por gentileza, né? Aqui é um prazer enorme sempre revê-lo. Vou dispensar qualquer comentário, que o senhor sabe que eu sou seu fã, então isso aí não tem, né, mais o que falar. Só agradecer, doutor Rogério, o senhor vir aqui no nosso programa, conversar aqui com nossos, né, telespectadores do Plantão Policial. O senhor tem uma história de vida, né, de pai, de profissional, de irmão, de tudo, né, e mais essa história passada aqui no nosso Estado, na nossa Justiça do Estado. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, doutor Rogério. Obrigado, Frota. Boa noite aos telespectadores, aos que acompanham também pelas mídias sociais. Isso. É um prazer ter essa oportunidade. Prazer nosso. De, na medida do possível, conseguir responder as perguntas que certamente você vai tentar me fazer 3 cantos. Não, com certeza. Agora, eu queria até avisar o seguinte, o doutor Rogério, ele implantou aqui, né, ele foi o primeiro, né, foi o pioneiro nas audiências de custódia. Mas eu queria antecipar para os nossos telespectadores que sexta-feira, como a gente faz sempre, nós vamos ter aqui um bate-papo com o doutor Rogério, né, com um promotor, com um delegado de polícia e com um advogado criminalista, falando exclusivamente como pauta audiências de custódia. Como é que elas acontecem? Hoje elas estão acontecendo por conta da pandemia nos plantões, mas toda a vida foi esse homem que fez as audiências de custódia. Eu quero começar, né, perguntando como foi chegar no Amapá, foi policlínica, andou pelo interior, né, trabalhando na justiça. Como é que foi o começo dessa história, doutor Rogério? Bom, eu ingressei na Justiça no estado de Rondônia em 84. Ali fiz o concurso a nível médio, fui técnico judiciário, fui escrivão de uma vara especializada de fazenda pública, falências e concordatas, exerci a função de oficial de justiça
E depois fui à disposição do Tribunal de Justiça do Paraná e lá permaneci 5 anos e concluí meu curso que havia iniciado em Porto Velho, lá no Paraná. Em 93, portanto, há 27 anos, eu vim fazer o segundo concurso para ingresso na carreira da magistratura do Estado do Amapá e logrei êxito. Recebi um convite para assessorar a presidência do tribunal por um determinado período e assim fiquei até 1º de junho de 1995, que quando fui titularizado, aliás, assumi a carreira. Não vamos falar a data não, que é para ninguém ficar calculando sua idade, né? Não, mas a minha idade eu não tenho. Ateus. Não tenho. Enfim, aí ingressei no segundo concurso para a magistratura e estou há 27 anos aqui. Fui substituto por quase 2 anos. No interior? No interior, rodei várias O senhor lembra os municípios? Senhor? Sim, Ferreira Gomes, Serra do Navio, Amapá, Vários interiores. Então. Calçoene, Laranjal do Jari, Mazagão. É verdade que realmente o interior é policlínica, doutor? O senhor vê de tudo? Passa a ser até psicólogo, juiz, psicólogo, advogado, promotor, é tudo. Isso é muito interessante e é enriquecedor essa experiência que a gente tem no interior. Verdade. E ainda mais a época que as dificuldades eram maiores ainda, né? Com certeza. Tanto né? de acesso físico quanto acesso telemático, enfim. Isso... Até de moradia já era mais, né, mais complicado. Né? Olha, experiências que só quem passou pode se... Agora, uma coisa eu tenho certeza que dá saudade. A segurança, a tranquilidade, a paz, ser conhecido por todo mundo, respeitado. Eu acho que isso acontecia naqueles tempos, né, doutor? Sim, sim. Agora, você falou, por exemplo, da respeitabilidade. O respeito ele é conseguido por 2 formas. Ou pelo exemplo, ou pela imposição. Verdade. Muito bem. Então, aí é de cada um. Quando o senhor assumiu a titularidade em Macapá, qual foi a vara, o senhor lembra? Então, eu havia saído de período de 10 anos na primeira vara criminal e tribunal do júri em Santana. E aí vim e assumi a titularidade, fui o primeiro juiz titular da VEPMA, em 2010. Já foi o primeiro. Mas era a instalação da VEPMA? Não? Porque a VEPMA não era a VEPMA ainda, né? Mas era um núcleo da VEP que fazia o acompanhamento das medidas. Doutor Rogério, deixa eu interrompendo perguntando, Sim, senão ninguém vai saber. Claro. A gente sabe que o senhor passou uma vida na VEPMA. O que é a VEPMA? A gente sabe que é a vara de execuções de penas alternativas, né? Mas qual é o verdadeiro métier da VEPMA, para não se misturar ou se confundir com a VEPI? Certo. A VEPMA executa as decisões que são emanadas dos juízos criminais, onde a pena ou a suspensão do processo, no caso da suspensão condicional da pena, é depois de ter havido o processo legal, a sanção é até 4 anos e a pena corporal é substituída por restritivas de direito. Prestação de serviço à comunidade, restrição... Doação de cesto básico. Não, a doação não existe mais, o pagamento em pecúnia. Então, tudo isso faz parte da estrutura das execuções das penas. A demanda dessas penas era maior do que as penas de prisão, de reclusão? É diferenciado, Frota, porque a pena de reclusão ela tem uma característica... Porque assim, a pena corporal de detenção ou reclusão, ela pode ser inicialmente no regime aberto, no regime semiaberto. Então, fica muito relativo. Se a pessoa foi sancionada no regime semiaberto há 4 anos e ele tinha lá não tinha histórico criminal anterior, em vez dele cumprir essa pena corporal, essa pena ela é substituída por restritivas de direitos. Entendi. Aí ela passa aquele período cumprindo aquelas condições. Não cumpriu, aí volta o regime e aí ela vai cumprir naquele regime inicial. O senhor sempre teve aquela equipe necessária, porque a gente sabe que a VEPMA tinha uma demanda muito grande. O senhor sempre teve aquela estrutura necessária para atender essa demanda, doutor Rogério? Ou era muito sufoco, tinha que sair mais tarde? Não, teve época que foi muito difícil por conta exatamente do agregamento das audiências de custódia. Que desde setembro Não, aí já é outra história, né? Porque veio, essa atribuição... O senhor acumulou, né? Acumulei. E eu tive que usar gente da secretaria da VEPMA para fazer os trabalhos da audiência de custódia. Agora deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. Quando o senhor foi para a VEPMA, parece que o senhor se identificou muito, né? Tanto que ficou todo esse tempo. Aí depois veio a audiência de custódia,
que também já lhe dividiu. Né? Acabou um pouquinho de paixão da VEPMA e se apaixonou mais pela... Não, muito pelo contrário. Não? Frota, eu sempre tive, assim, pela uma visão completamente, talvez, diferenciada dos demais colegas, ou de vários Porque colegas. a gente vê juiz mudando de vara? Não. Eu me identifiquei muito porque eu sempre procurei dar um olhar para o aspecto humano, não só o número, não só o processo. Alguém diz que processo não tem capa, não tem nome, mas tem. Ali dentro tem uma vida, independentemente... Você está falando da VEPMA ou da audiência de custódia? Da VEPMA. Da VEPMA. E também, até depois, por consequência das audiências de custódia. Então, ali tem uma vida, tem uma história. E isso sempre me atraiu. Eu falei, pô, mas por quê? O que chegou? O que causou, né, essa situação toda para chegar aqui? Então, eu sempre procurei pelo lado social. Eu digo que a VEPMA ela tem um perfil de 85% numa vertente social. Por quê? Mas eu concordo com o senhor. Porque, assim, os recursos que são administrados pela VEPMA, oriundos dessas penas pecuniárias, dessas sanções que são aplicadas pelos juízes criminais, esse recurso tem que voltar para a sociedade. De que forma? Mas o senhor sempre fez isso e faz muito bem feito. Eu vi, ainda hoje eu lhe falei aqui, que muita gente que sabia que o senhor via aqui hoje, pô, esse juiz me ajudou muito, eu tinha um investimento para fazer, não tinha, socorria ele, ele foi ao meu encontro, ao que eu queria, não a mim, mas a sociedade, a comunidade, não sei o quê. São muitos projetos, projetos sociais. Eu, graças a Deus, consegui, porque assim, eu também tive o olhar de serventuário, porque eu fui servidor. Eu fui servidor. Tá. Então já tinha eu tinha um outro olhar, uma outra abordagem, né? E com isso eu consegui ter uma equipe que a gente, na verdade, é uma família. Então você teve uma equipe muito redonda. Então a coisa flui assim de uma maneira muito exitosa. E com isso a gente divulgou que esses recursos tinham que voltar para a sociedade e tal, e se criou uma rede. O senhor criou uma prioridade, doutor Rogério, para reinvestir esse dinheiro dos pecúnios lá ou não? Existe algumas recomendações do Conselho Nacional de Justiça, né, para que sejam priorizados a questão social. Teve algum projeto desse que o senhor investiu, que mexeu com o coração, foi muito mais com o coração do Rogério Funfas do que com muito mais com a emoção do que com a razão? Eu vou te dizer que todos. É mesmo? Todos. Alguns numa intensidade mais pegava forte. Mais. Outras nem tanto, mas todas elas mexem com o emocional. Porque você vê, você trata, você procura evitar que a raiz que há de mal na sociedade, que há de ruim na sociedade, seja estipado lá no começo. O senhor acompanhava esses investimentos, fiscalizava, participava? Sim. Então, via a gratidão ali? Gratidão em que sentido? Do pessoal que estava sendo beneficiado com esse seu investimento lá. Frota, eu vi muito isso. Com isso eu nunca me preocupei. Eu vi muito isso. Eu nunca me preocupei no sentido de pegar o retorno. Não, diga assim, ficar agradecido. Não, isso, sabe, a gente vê com o olhar, vê com a manifestação das pessoas, né? Mais simples que seja e tal. Mas assim, o resultado que a gente tem, por exemplo, projetos sociais na área do esporte, o que tem surtido efeito. Eu me lembro muita gente dizendo, vamos pedir um troféu lá que o juiz dá pra gente, um terninho de camisa que ele dá pra gente. Não, mas, enfim, projetos sociais que são pelo comando da PM, no 2º Batalhão, no Veiga Cabral, enfim, o Nelson. O senhor foi muito prestigiado também pela nossa Polícia Militar, né? Agradecendo, a gente sempre via em eventos, o Rogério Funfas era lembrado para ser convidado para participar, né? Porque era um grande parceiro, foi um grande parceiro, fomos e é um grande parceiro. Sim, né? A PM é parceira, a Polícia Polícia Civil. Teve algum caso desses todos que o senhor marcou? Não, esse mexeu comigo. Né, tanto na questão do investimento, da forma que ele aconteceu e do resultado que ele veio a dar. Como eu te falei, todos mexeram comigo. Agora, um que talvez tenha não digo, tem sempre um que mexe. Não digo o senhor namorou muito, mas hoje a patroa que está lá assistindo o nosso programa, ela foi que marcou. Eu vou te dizer, do judô. Do judô. Mas é porque o senhor gostava também. Porque eu sou judô. O senhor foi judoca? Fiz judô há tempo.
E me identifiquei, e o resultado são, acho que 12 polos aqui da AIFA, que é a Academia de Formação, Sei. e espalhados em vários bairros, no Coração, no Curiaú, enfim. E o resultado, você vê as crianças, A a participação, e então, assim, a Guarda Municipal Também, né? também tem projetos assim muito bons, outras entidades sem fins lucrativos também que Então, buscam tudo essa isso parte. a VEPMAN participou. O trabalho da VEPMAN, ela não tem muita E visibilidade. esses investimentos eram rápidos, sem burocracia, juiz? Ou Sim. demoraram? Não, desde que atendido a exigência, né, do protocolo que tem que ser seguido, é rápido. Agora, a gente falando aqui um pouquinho da vida do juiz, né? A gente sabe que foi judoca, né? Usou brinco e gosta da motocona. Ainda anda nas supermotos lá? Supermoto não, mas eu tenho... A Kawasaki 1000. Não, uma quentinha. Não é muita coisa não. Doutor, e agora falando dessa parte, né, da aposentadoria, o senhor está falando que esse mês possivelmente ainda saia, né, aposentado. Tão novo assim, vai fazer o quê? Vai vestir um pijama? Não vou vestir pijama não, Frota. Vou pôr a bermuda. Não quero saber de pijama. Mas vai fazer o quê? Advogar? Vai para a pecuária que o senhor gosta? Eu não sei. Eu acho que advogar, eu não tenho esse perfil exato de advocacia. Mas talvez uma consultoria na área eleitoral, na área de meio ambiente. Falando em eleitoral, nós estamos no período eleitoral, foi bom lembrar. O senhor foi juiz eleitoral. Sim, até julho desse ano. Até junho 23, agora? Julho de 2020. Sim. O que é ser um juiz eleitoral em Macapá? Bom, toda essa situação porque assim, tem o juiz eleitoral da zona. Isso. E tem o juiz que compõe a corte. Né? Eu fui juiz eleitoral nas comarcas em que passei, fui em Santana também, fiz uma eleição em 2008 muito conturbada para prefeito. E depois, agora, vim participar Mas é uma experiência no colegiado. mais Não tenha dúvida. É um colegiado. Ouviu muita mentira, né, juízes políticos? Como? Ouviu muita mentira do juiz chegando e... Né? Tem que se acostumar com isso também. A gente ouve de tudo, né, Frota? Vê tudo. Doutor, é exatamente isso que eu lhe perguntar. Parece que nós estamos conectados. Numa vida toda dessa prestada ao judiciário como juiz, acho que o senhor vê de tudo, né? Desde a vida de uma criança até do mais velho, mais idoso, né? Aquela maneira de viver, aquela maneira de agir, maneira de pensar. Eu acho que o juiz sai... Né? Eu penso assim, Frota, o juiz tem que ter a sensibilidade de perceber que ele lida com a segunda coisa mais importante do cidadão. Segunda e terceira coisa mais importante. Porque a primeira é a vida. Isso aí é... A segunda é a liberdade. E a terceira é o patrimônio. Então, tem que ter muito, muito bom senso, muita cautela nas decisões, né? Porque senão você modifica toda uma trajetória de vida. Isso é verdade. Então, você tem que ter esse olhar, né? E esse pensamento de juiz, porque todo mundo fala, todo juiz é uma cabeça, é uma sentença, né? Analisa do seu jeito, claro, que obedecendo à lei e às provas, mas há essa situação, né, juiz? Sim. Essa consideração pessoal do juiz, experiência. Sim, aí vai do ethos de cada um, né? Da forma de abordar a vida como um todo, não só o papel, a lei que está ali, mas o fato e o contexto em que o fato aconteceu. Para ele dar uma decisão mais próxima do justo, porque o perfeito não existe. É verdade. Agora, doutor Rogério, voltando um pouquinho à VEPMAN, né, o senhor teve vários casos que teve que decidir, julgar e resolver ali. Muitos casos de reincidência, doutor Rogério? A reincidência, quando acontece na VEPMAN, ela é o caso encaminhado para a VEP, porque as sentenças dos juízes criminais, vão, no caso do regime aberto não cumprido ou for reincidente, é cassada aquela decisão que concedeu o benefício. Então é a regressão da pena chamada. De uma certa forma, sim. E aí vai para a VEP, aí vai na vara das execuções penais,
Acontecia isso com o senhor, de mandar daqui a lá, mandar algum processo? Aconteceu, não com muita frequência. Agora, a reincidência que eu vi também com um certo índice foram nas audiências de custódia, né? Ali, apesar das advertências feitas, ali, volta e meia... Desesperava, entrava o cara, você achou bonito para voltar aqui, o que foi que é. houve, né? De novo aqui. A desculpa... Geralmente, eu vou falar isso na sexta-feira, mas eu já vou antecipar. O problema todo que eu vejo, Frota, que nós estamos vivendo, a sociedade que nós estamos vivendo, é baseado, na minha ótica, na desestruturação de valores de família, principalmente. Mas isso é todo mundo que é a base, né? A desagregação da desagregação. Então, ali, se a família não for estruturada, e para isso também tem uma série de outros elementos que dão condições para essa família. Agora, doutor, já que você está tocando no assunto, a gente sabe que existem muitos casos que são casuais, né? Às vezes o cara está mesmo desempregado, é uma fatalidade, pô, não tem jeito. Chega em casa, o filho chorando, menino novo não quer saber se tu está trabalhando ou não. Na hora do leite, ele quer tomar o leite. Né? E tu vê teu filho ali, naquele momento, tu vai, comete uma tristeza, aquele negócio todo, e vai lá, rouba, furta, coisa parecida. É uma fatalidade. Né? Agora, sempre vinha, né, naquelas solturas que o senhor fazia ali na audiência de custódia, às vezes casos que a gente achava que ficava assim, né, e vinha aquela máxima. Polícia prende, o juiz solta. E aí? Então, se ele tivesse roubado a casa dele, isso aí tinha botado para cadeia. Isso também vai ser, a gente vai abordar na conversa de sexta-feira, mas eu também vou antecipar. Bora falar um pouquinho aqui, que é para poder criar a vontade de sexta-feira, o clima de sexta-feira. Então, assim, muitas vezes o fato que é praticado, ele tem, num primeiro momento, uma aparência grave, né? Mas, chegando na audiência de custódia, o juiz vai analisar e ver a questão da proporcionalidade. O que isso quer dizer? Aquele caso, o juiz vai falar, olha, isso aqui o juiz que vai julgar, porque não é o que faz a audiência de custódia, que julga. Claro, é outro juiz. É outro juiz, mas a pena que ele vai aplicar nesse caso aqui, vamos dizer, é X. E esses X anos, ele comporta o regime tal, regime aberto ou regime semiaberto. Muito bem. Eu mando, ali na audiência de custódia, no clamor da coisa, eu mando o cara lá para o IAPEI. Ele vai passar 3, 4, 5 meses lá dentro. Primário não teve... o seu processo é resolvido. Nesse meio tempo, ele está contaminado. Vai começar a vida do crime. Aí, a hora que ele soltar, ele sair para cumprir o regime aqui fora... Vai se provar que não havia necessidade daquela cadeia? Naquele momento, talvez um dia, dois, ou aquele momento do flagrante. Mas eu ouvi isso de um delegado hoje. Então, assim, a gente tem que ter uma visão também um pouco mais à frente, não é só aqui, agora. Tá? Porque... O flagrante influenciava na sua decisão? Não, o flagrante influencia de qualquer maneira. Não, eu digo assim, a forma que ele era formatado ali, que era feito, né, para que o senhor tomasse uma decisão. Né? Às vezes você tinha esse pensamento, não é necessidade de mandar agora para a cadeia, tudo, mas estão aqui, mostra aqui o antecedente do indivíduo. Assim, pessoalmente eu tinha da seguinte forma, os aspectos formais da lavratura do flagrante e analisar a integridade física. Isso aí o senhor fazia, eu participei, o senhor me autorizou, eu participei algumas vezes, toda vez o senhor pedia para tirar a camisa, via as tatuagens. O senhor aprendeu até o linguajar, né, o que significava as tatuagens, carpa para baixo, carpa para cima. Isso só com o filho a gente desenvolve com e havia prática. Outras perguntas mais pessoais. Sim, para procurar ver... Chamou muita atenção, doutor Rogério, que o senhor sempre permitia que a mãe, quando estava ali, participasse da audiência. Sim. Por quê? Frota. Hoje mesmo, no evento que teve lá na Vara, a gente conversando com os servidores, veio essa questão. Eu acho assim, muitas vezes, uma situação de impacto, o efeito pedagógico causado é muito apropriado para o momento. Por exemplo, o rapaz se envolveu, não tinha nada, se envolveu no primeiro fato, foi apresentado preso, a mãe ali... entrando, lógico, chorando e tal. Falava, olha, a pessoa que mais te ama, olha o que você causa para ela. Entendi. Então, o seu mexia com o psicológico, o cara... e colocar o dedo na ferida,
É verdade. Literalmente. E psicologicamente, com toda a sua experiência, o senhor via realmente quando o cara era bandido ou quando ali foi um problema social que levou ele àquele ato? Sim. E ali viria a decisão também? Para soltar ou para mandar prender? Não, pesava... Porque o senhor tinha do lado na custódia o advogado, mas também tinha o promotor. Sim. Né? Mas também tinha o histórico da vida do cidadão, né? Se o cidadão aparentemente era um santo, mas tinha lá uma vasta folha corrida, não tinha saída. Não tem como. Muitas vezes não é só pela aparência, o cara todo tatuado, aquela coisa toda. Eu vi muito bandido perigoso entrar na situação nas audiências de custódia. Ele sabia que o senhor ia dizer, não, vou te liberar aqui com as agravantes, com as coisas cautelares, ou então não, vou te mandar para o IAPEI. Umas vezes eu vi o senhor ser muito duro lá com alguns bandidos. Você não tinha medo ali de estar naquela salinha com 2 policiais militares? Frota, isso é uma coisa que eu tenho também. O senhor mandava tirar o gema toda a vida. Também Tirar o gema do rapaz. Também é uma coisa o seguinte, eu acho que a gente nunca deve tripudiar a pessoa. Porque mesmo tendo causado um fato delituoso, quem está ali, ele já está preso. Já está. Por que vai ser humilhado mais ainda? Então isso toca. Tá. Nós já conversamos 25 minutos, Puxa não parece, vida. né? Mas sexta-feira vai ser 1 hora. Eu queria. Isso aqui é só um aperitivo. Sexta-feira nós vamos estar aqui com o doutor Rogério Funfas, vamos estar com um delegado e um advogado criminalista falando de audiências de custódia. Isso aqui é só um aperitivo. A gente queria agradecer muito. Quando o papo é palpitante, mas você vai estar sexta-feira, nós vamos começar 1 hora, então vamos poder detalhar mais. Fique à vontade para suas considerações finais. Mais uma vez, me sinto honrado tê-lo aqui no nosso programa. Mande um abraço aí para a patroa que está onde? Está assistindo à distância Londrina, no YouTube. no Paraná. Né? No Paraná, né? Pois é, olha, venha logo sexta-feira e está convidado a vir assistir ao vivo aqui esse debate, tá bom? Muito obrigado, Rogério, uma boa noite, vai com Deus. E já está acontecendo algumas despedidas aí? Já não? Pelas redes sociais. Não, mas ainda não está acontecendo? Uma surpresinha, olha, aqui para a gente lembrar e tal. O senhor disse para mim que hoje se emocionou lá na vara. Foi minha equipe que como eu disse, foi uma família que a gente formou e fizeram uma exposição de um vídeo de quase 40 minutos de várias instituições, né, que deram seus depoimentos e tal. E aquilo me tocou. Muito bom, né? Tocou, né? Então, ver aquilo ali. Assim, o senhor viajou na maionese mesmo, né? Como diz. Assim, eu acho que nada acontece por acaso. Verdade. Isso é verdade. Eu acabei fazendo direito por um incidente de percurso, um bom incidente de percurso. E depois vocacionou. E aqui aprendi a gostar e procurei desempenhar bem. Certamente errei em alguns momentos, devo ter errado, claro, como ser humano, mas sempre procurando acertar. Esse é Rogério Funfas, titular da VEPA, né, que está indo vestir a bermuda ainda é mais pijama, é bermuda ainda esse mês aí, né? São muitos anos de excelente serviço prestado. A nossa justiça e, consequentemente, a nossa sociedade que usa o serviço da justiça aqui no nosso Amapá. Vamos num pequeno intervalo comercial, bem pequenininho. É coisa rápida. Fica ligado que o plantão policial volta já. Boa noite. Eu tô junto. Eu também tô junto. Com certeza eu tô junto. Quando o Amapá inteiro trabalha junto, a gente fica mais forte. E o governo continua trabalhando para proteger todos os amapaenses. O governo ampliou a entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da Rede Estadual de Ensino receberam o kit Merenda em Casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá.
Buscando sempre renovar e melhorar, a Selmi ampliou sua linha de produtos Renata para melhor satisfazer seus clientes. Uma linha vasta de massas, biscoitos e bolinhos, elaborados com ingredientes rigorosamente selecionados pelo nosso departamento de qualidade. As empresas Selmi têm 125 anos de tradição em oferecer o melhor em produtos alimentícios para o mercado nacional e internacional, que primam pela qualidade e sabor. Peça no ponto de venda. Distribuidor a bom preço. Distribuidor exclusivo para o Amapá. Quer comprar eletrodomésticos com aquele preço que cabe no seu bolso? Na Astrolar você encontra tudo para o seu lar: geladeiras, fogões, ventiladores, roupeiros e muito mais. Atendemos na loja e também pelos fones 99200-5124 e 98141-0386 e 98420-1119. Rua Guanabara, 574 no Pacoval. Astrolar, a casa da economia. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, campo, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. De volta com o nosso plantão policial. Hoje eu estive lá no Tribunal do Júri, que hoje, dia 30, encerrou, né, os primeiros julgamentos da pauta de setembro. Em outubro vamos ter 7 julgamentos aí na pauta, né? E estava lá, conversamos com a juíza substituta, doutora Simone Santos. Na tela com você. Estamos aqui do Tribunal do Júri, mais precisamente na primeira vara do júri, onde voltou nesse mês de setembro as pautas de julgamento. Estou aqui com essa proativa juíza, doutora Simone, que está fazendo esses júris, né, no início dessa pauta. Doutora Simone, muito obrigado por nos receber, muito obrigado por falar conosco, nosso público do plantão policial. E bom dia, né? Bom dia. Doutora, nós queríamos saber, né, essa situação dessa volta, esse retorno, foi um período grande de pandemia, onde as pautas de julgamentos ficaram fechadas, né? Como é que está sendo todo esse retorno? Como é que a senhora está procedendo no que diz respeito a pessoas que vêm assistir o júri, curiosos, acadêmicos, familiares? Como é que está sendo o procedimento dessa reabertura de tribunais de júris acontecendo aqui na primeira vara? Bem, em primeiro lugar, há de computar os jurados, que são pessoas que devem estar presentes. Então, os jurados estão todos autorizados a entrar e estão, em todos os julgamentos, está tendo um número suficiente de jurados que são os cidadãos que vão julgar os casos. Então, eles estão autorizados a entrar, agora público externo não está entrando, exceto familiares de vítima, familiares do acusado. Isso é o que está tendo acesso ao plenário. Doutora Simone, e os protocolos de higienização, de distanciamento, tudo isso está sendo obedecido? Sim, tudo isso. Na entrada do fórum nós temos álcool, aferimento de temperatura, álcool. Os jurados também têm vidros de álcool à sua disposição, todos de máscara. Essa vara também tem máscara a oferecer a quem não tem máscara. Doutora Simone, a gente sabe que esse período, né, fechou, audiências foram suspensas, júris adiados, né, e há toda aquela situação das partes, às vezes, poderem ter um determinado prejuízo. Pelo que acumulou, a senhora vê a necessidade ou já se tem a possibilidade de haver um mutirão para que esses júris que tem aí, ficaram pendentes, se atualizem? Naturalmente, o mês de novembro é o mês de mutirão, normalmente o mês de mutirão de julho. Então não houve prejuízo, estamos trabalhando desde a semana passada para julgamento dos réus presos, que são os mais urgentes, e a tendência é continuar dentro da normalidade para julgar todos esses processos até o fim do ano. A senhora acha, então, para a gente finalizar, que
está se reajustando, está voltando ao normal então, está tudo voltando tranquilo. ao normal. Então tudo vai continuar, os júris vão continuar. Vão continuar. Ok. Obrigado, falei com a doutora Simone, que está hoje aqui, né, fazendo júris da primeira vara do Tribunal do Júri de Macapá. Seguimos com a nossa programação normal. Muito obrigado, doutora Simone. Obrigada, bom dia. Conversamos também com a grande promotora que estava lá, a doutora Crisiomar, na tela para você. Estou aqui na primeira vara do Tribunal do Júri, mas precisamente com essa proativa promotora, a doutora Crisiomar, onde se retornou a pauta de júris. Doutora Crisiomar, muito bom dia, obrigado por falar com a gente, né? Como é que a senhora está vendo todo esse retorno depois dessa parada? É sempre complicado, é mais difícil, né? Público restrito, como é que a senhora está vendo tudo isso? Bom dia, Frota, bom dia a todos os telespectadores. Nós estamos numa nova roupagem, né? E principalmente aqui no Tribunal do Júri, que é normal recebermos, inclusive acadêmicos, o público em geral, familiares, por conta dessa nova realidade das restrições em virtude do Covid. As atividades elas continuam com o mesmo padrão, com o mesmo cuidado para o cumprimento da legislação. Todavia, você pode ver como é que o plenário está. Só estamos Ministério Público, a juíza, Defensoria, o advogado e os servidores com os jurados. Além dessa excepcionalidade, o Ministério Público, falo enquanto órgão fiscal da ordem jurídica, da ação penal, mantém as atividades desde quando foi estabelecido o trabalho remoto e após agora o retorno. A pauta está reduzida, né? E esse mês foram agendados 4 júris, na quarta-feira aconteceu um e hoje é o último júri do mês de setembro. Agora, doutor Crisiomar, nós sabemos que há todo um prejuízo por aquelas audiências marcadas, suspensas, adiadas, canceladas, né? A senhora vê a necessidade de um mutirão para que se possa se recuperar um pouco dessa perda, até mesmo para ver esses casos que são prioridades, como no caso de réus presos ou tudo mais? Eu acredito que não. Aqui, pelo menos na primeira vara do Tribunal do Júri, há uma celeridade nos julgamentos e, em virtude da recomendação 62 do CNJ, muitos obtiveram as suas liberdades condicionadas, né, a medidas cautelares diversas da prisão, e o que o juiz aqui tem feito é dado prioridade. Nós temos um trabalho em conjunto, né, o Ministério Público, Defensoria OAB e o Judiciário, para que não haja prejuízo. Doutora, eu não poderia deixar de perguntar, até para a gente encerrar, né, esse novo posicionamento aqui do Ministério Público, né, ao lado do juiz, do lado direito, como é para ser, mas afastado. Isso tira toda aquela situação de que, às vezes, né, havia ali um bate-papo, um cochichozinho ali, promotor-juiz, que ficava muito próximo. Como é que a senhora viu esse novo layout? Eu vou lhe dar uma opinião pessoal minha. Da minha parte, não interfere. Nós precisamos trabalhar com equilíbrio e entregar a resposta para a sociedade. Então, aqui, especificamente aqui no Tribunal do Júri, já havia sido conversado, e eu estou titular aqui na segunda promotoria desde março, não vejo nenhuma dificuldade, e inclusive atende às regras de prevenção de distanciamento. E nós já tivemos experiências aqui das audiências de instrução, que elas estão acontecendo. Falo como profissional, né, operadora do direito, que não há prejuízo. Ok. Conversei com essa grande promotora, a doutora Crisiomar, aqui no Tribunal do Júri. Seguimos com a nossa programação normal. Também conversamos com o doutor Tiago Lima, defensor público, que estava lá defendendo um cliente que ele achava que o negócio não ia ficar bem. Era um caso de homicídio. Doutor Tiago Lima, defensor público, na tela, para você. Estamos aqui ainda no Tribunal do Júri, na primeira vara, onde conversamos agora com o doutor Tiago, esse grande defensor, proativo defensor da Defensoria Pública, que faz aqui, está fazendo hoje aqui o Tribunal do Júri. Doutor Tiago, muito obrigado por nos receber, por falar com a gente do plantão policial. E eu gostaria de saber do senhor como é que está procedendo, né, depois desse retorno de pandemia, como é que está acontecendo aí esses júris, né, o público aqui vazio, né, um controle muito grande por conta dessa pandemia. Mas como é que a Defensoria está se sentindo nesse retorno, depois de um período bastante extenso, sem júri aqui em Macapá? Bom dia.
Bom dia, Frota. Tudo bom? Vai ser uma grande experiência, né? Esse é o primeiro júri da Defensoria Pública após o retorno presencial das sessões plenárias, mas acredito que teremos sucesso. A intenção do Ministério Público, a intenção da Defensoria Pública, mesmo com as limitações e com o distanciamento social necessário, não deixar de fazer e de prestar o serviço jurisdicional e de atender a população e dar uma resposta à sociedade, mesmo nessa fase de pandemia desse coronavírus. Doutor Tiago, nós sabemos que houve uma paralisação desses tribunais de júri e há casos de audiências marcadas durante o período, né, que foi adiada, suspensa e tudo mais. Né? O senhor vê um prejuízo aí das partes? Pode ser retomada de alguma forma, até mesmo com a sugestão de um mutirão para que se atualize, né? Principalmente nos casos prioritários, que são dos réus presos? Frota, houve uma recente alteração no Código de Processo Penal que toda prisão cautelar, nas prisões preventivas de regra, devem ser reavaliadas a cada 90 dias. A gestão da vara, sob a presidência do Dr. Hausler, é muito bem feita. Isso aí eu posso falar com muita tranquilidade. Então, risco, o medo que a sociedade tem de paralisação dos processos é que haja uma certa impunidade, um benefício pelo prazo de paralisação. Né? Mas isso não acontece, porque os processos aqui correm muito rápido, a assessoria do Dr. Hausler é muito proativa e a atuação é muito afinada. A maioria dos processos aqui é da Defensoria Pública na defesa, né? Mas a atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública é muito afinada. Então ninguém tem interesse aqui de atrasar processo por capricho. Trazer prejuízo, coisa parecida? Não trazer um prejuízo, até porque o prazo de prescrição dos crimes que rodam aqui na vara do Tribunal do Júri é muito amplo. Então eu garanto a você que se nós parássemos aqui por 2 anos, 3 anos, dificilmente haveria um prejuízo, porque nós sempre atuamos com muita proatividade. Doutor Tiago, hoje grandes defensores como o senhor aí, fazendo tribunal de júri com excelência, né? Nós temos nomes de criminalistas particulares, mas que a defensoria hoje não deixa a desejar nesse tribunal de júri, até porque está vencendo aí muitas situações. Finalizou setembro hoje, né? Já estamos recebendo aqui a pauta de outubro e a defensoria continua pronta para esses próximos tribunais. Vamos firme fazer a defesa das pessoas que mais precisam. Ok, comecei com o Dr. Tiago, né, Lima, esse grande defensor, que é da nossa Defensoria Pública do Amapá. Muito obrigado, seguimos com a nossa programação normal. E a gente chama o comercial. Vamos no pequeno intervalo comercial, mas a gente volta já já com muito mais notícia, mais informação e entrevista para você. Fica ligado que o Plantão Policial volta já. Buscando sempre renovar e melhorar, a Celmi ampliou sua linha de produtos Renata para melhor satisfazer seus clientes. Uma linha vasta de massas, biscoitos e bolinhos, elaborados com ingredientes rigorosamente selecionados pelo nosso departamento de qualidade. As empresas Celmi têm 125 anos de tradição em oferecer o melhor em produtos alimentícios para o mercado nacional e internacional, que primam pela qualidade e sabor. Peça no ponto de venda. Distribuidor a bom preço. Distribuidor exclusivo para o Amapá. Quer comprar eletrodomésticos com aquele preço que cabe no seu bolso? Na Astrolar você encontra tudo para o seu lar: geladeiras, fogões, ventiladores, roupeiros e muito mais. Atendemos na loja e também pelos fones 99200-5124 e 98141-0386 e 98420-1119. Rua Guanabara, 574 no Pacoval. Astrolar, a casa da economia. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, campo, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. Eu tô junto. Eu também tô junto. Com certeza eu tô junto. Quando o Amapá inteiro trabalha junto, a gente fica mais forte.
E o governo continua trabalhando para proteger todos os amapaenses. O governo ampliou a entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da Rede Estadual de Ensino receberam o kit Merenda em Casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá. De volta com o nosso plantão policial. Hoje nós estivemos lá na Aspometefa, conversando com a Major Socorro, que é a presidente da associação. Para você na tela. Veja o que ela falou. Estamos aqui na Aspometefa, associação aí, né, dos nossos policiais federais, militares, mais precisamente no gabinete dessa proativa, presidente, né, Major Socorro. Major Socorro, mais uma vez, muito obrigado por nos receber. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Plantão Policial. Bom dia, eu que agradeço e só quero dizer que também nós representamos bombeiros e as pensionistas, pois né? Policiais, militares, bombeiros e pensionistas. É um prazer, né? A gente está aqui mais uma vez levando notícia, né? Informação. Esse é um programa que é líder de audiência. Muito obrigado. E eu estou lisonjeado pela sua Ok. Major, vamos começar aqui falando, né, da situação das pensionistas. Como é que está toda essa situação desse pessoal aqui na associação? Olha, as pensionistas, elas têm mostrado uma certa insatisfação quando foram taxadas com a pensão militar. Porque o militar, ele paga a pensão militar, que no caso é a nossa previdência, né? Até morrer. Então nós somos contribuintes até morrer para deixar e garantir a pensão para os pensionistas, nossos beneficiários. E na nova previdência, nossas pensionistas foram taxadas sem haver uma lei prévia que definisse, né, esse desconto. Houve a majoração para os policiais e bombeiros e na majoração já incluíram as pensionistas também, né, sendo majoradas também um desconto que era de 1,5%, que nós pagávamos para manter a pensão vitalícia das filhas mulheres, né, passou para 3%. Das pensionistas que não pagavam nada passou para 9,5%, então isso veio causando uma insatisfação e nós vamos aqui aproveitar o incêndio, fazer uma chamada que elas venham até a associação para preencher a procuração e deixar seus documentos anexos, né, para colocar na nossa ação judicial que nós vamos agora ajuizar para que seja estancado esse desconto e buscar também o retroativo, que nós entendemos ilegal. A associação sempre preocupada aí com seus associados. E nesse caso das pensionistas, a senhora quer dizer também que podem ficar tranquilas no que diz respeito a essa ajuda, a esse provimento em defesa delas, é isso? Sim, todos, tanto pensionistas como militares, são tratados de igual modo aqui, né? Apesar que das nossas pensionistas sempre a gente olha com um olhar mais carinhoso, devia ter perdido o esposo, né, ou a esposa, né? Então a gente tem assim, inclusive até a nossa mensalidade é diferenciada, para os pensionistas é menos do que aos militares mesmo, né? Ok. E outro assunto muito pertinente, no que diz respeito aos transpostos aí da PEC 111, Major, o que a senhora poderia falar para o nosso público? Nossos transpostos, nós queremos também fazer um convite, aqueles que passaram para o quadro da União e que ainda não são associados. Eles poderão sofrer um prejuízo, porque nós não representamos, deve ter cerca de 40 que são transpostos que não vieram ainda. E nós estamos com várias ações já em andamento, em negociação, né? A etapa de alimentação, auxílio moradia. Nós estamos fazendo já um acordo com a Advocacia Geral da União para que esses militares recebam o mais breve possível. Acontece que a competência do Dr. Utan, aqui, o representante da União, fugiu a regra porque o montante dá além do que ele tem a competência para firmar esse acordo. Agora nós vamos buscar esse acordo em Brasília. Ok. Agora, doutor, Major, o que a senhora poderia falar para esses 40 mais ou menos aí que estão? Como é que eles devem proceder? Trazer documentação? Como é que eles devem proceder? Eles devem vir primeiro se associar, trazer o seu requerimento aqui,
liberar, né, a margem para que nós temos um convênio com o Ministério da Economia para que seja descontado em contra-cheque. Então ele deve trazer aqui essa senha, ele mesmo tem que se associar. Ele tem que vir até a associação para fazer essa Existe um prazo para que ele possa comparecer aqui na associação, Major? Olha, nós estamos na iminência de já termos a execução do processo e eles devem entrar o quanto antes, senão eles vão ficar para o ano que vem para a gente fazer a nova ação. Então o prejuízo maior pode ser deles? O prejuízo será deles, né? Então fica aí o convite, né, para esses aí. E há uma comunicação, às vezes o interesse da comunicação da associação de fazer um contato, um feedback com eles ou não? Tem que ser espontaneamente? Não, tem que, a gente fala pelas redes sociais, né, e eles estão sabendo. Nós temos o Coronel Barbosa, que é diretor de transposição, e tem feito contato com eles e falado do prejuízo. E agora mais um recado novamente, né, aqui através do plantão policial, né? Isso. Mais uma vez. Mais uma chamada, né? Olha, pessoal, tem que comparecer. Major, e no que diz respeito ao auxílio moradia, né? Todo mundo já regularizado, alguma pendência? O que a senhora pode falar sobre isso? Nós ainda temos 48 sócios nossos que ainda não vieram aqui para assinar o termo de adesão à ação e não deixou seus documentos. E se eles não chegarem, nós estamos agora na última ação de cumprimento de sentença provisória e esses militares, se não vierem ainda esta semana, infelizmente, nós iremos deixá-los fora da ação. Isso é um prejuízo também para eles, né? É um prejuízo porque está na iminência também, o processo está concluso para julgamento, né? Então será um prejuízo para eles. Eles estão na petição inicial, mas o juiz ele pediu endereço, qualificação completa e um termo de adesão para mostrar que ele ainda é sócio. Major, a gente tem informação, tem notícia, né, que a senhora está sendo aí interpelada pela justiça por alguns processos por falar, né? A senhora na condição de presidente de uma associação tão importante na nossa sociedade, aqui da Briosa Polícia Militar, se não se manifestar em defesa desses sócios, fica complicado. A senhora vai estar aqui para quê? Se não em defesa desses associados. Justamente isso. Na verdade, eu até fico pensando, meu Deus, eu estou num país, né, um regime democrático, e eu como uma líder, uma representante classista, se eu não puder me manifestar, realmente estou sendo inquirida em 3 IPMs, tem 2 ações, reclamações cíveis, onde me pedem indenização de 40 mil, como se eu estivesse tendo algum processo... Cometido um crime? Cometido algum crime, sendo que eu estou relatando fatos que estavam acontecendo, estou brigando pela minha classe, para isso eu sou representante deles. Vai continuar. Se eu for omissa, sinceramente eu tenho que entregar o cargo, se eu tiver que me calar. E eu sinto que estão querendo me desqualificar, porque com 3 IPMs que tratam do mesmo causa de pedir, né, o mesmo assunto, que são as promoções por tempo de serviço, 3 IPMs que tratam dos mesmos assuntos, dessas entrevistas que eu falo com você, usando um português alto e claro, uma linguagem coloquial, jamais me rebaixei para falar palavras torpes ou ofender alguém, então me sinto realmente injustiçada. Eu só espero que a justiça, na verdade, demonstre que um oficial, seja ele quem for, não pode usar a administração pública para tentar inibir qualquer pessoa, seja representante de classe, seja um soldado por ele mesmo, né, ou um oficial. Eu deixo aqui o meu apelo que o comando repense. Agora, é interessante, né, Major, que nunca houve uma ofensa, nunca houve uma injúria, né, e apenas querendo ser contrária à sua administração, aí todo esse conluio, eu que estou falando agora, né, senhora? Todo esse conluio, né, procure o que fazer, né? Tem tanta coisa importante, é tão macro esse comando e tudo mais. Então é o momento de comandar, né, tirar essa insatisfação da tropa que a gente vê no dia a dia aí nas ruas. E com certeza, Major, como a senhora mesmo falou, né, a justiça será feita. Eu gostaria de agradecer, se a senhora quiser encerrar, falando mais alguma coisa, fique muito à vontade. Obrigado antecipadamente por nos atender. Eu que agradeço, né, e é bom que a imprensa nos dê voz, porque às vezes a gente fica aqui trancada no gabinete, trabalhando enquanto estão macamunando coisas contra a gente, né, conluio, como até você disse. Então é bom, porque eu confio na justiça de Deus. Deus é fiel. Muito obrigado. Começamos com o Major Socorro, que é a presidente, proativa presidente da Aspometerta. Bom dia, continuamos com a nossa programação normal.
Chegamos ao final do nosso programa, prometendo voltar amanhã a partir de 8h30 aqui nesse mesmo canal, no 24, com o meu, com o seu, com o nosso plantão policial. Obrigado pela audiência, fica com Deus, porque com ele nós estamos. Boa noite, Macapá, boa noite, Amapá. Negative, K, nothing further, just city cabbie in the corner.